Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Meu nome é Maria. Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo ao meu canal. Que você se inscreva, que você curta, que você possa aprender comigo e que eu possa aprender com vocês através dos seus comentários. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que para mim é um assunto maravilhoso. É um assunto extenso, é um assunto para você estudar a vida inteira e ainda sair com perguntas a respeito dele. Eu quero passar um pouco do que eu aprendi sobre esse assunto nos meus 15 anos de caminhada e eu quero trazer algumas perguntas para fazer a gente pensar e saber se a gente realmente está entendendo isso da forma correta. Hoje nós vamos falar sobre a fé. O que é a fé, afinal, né? Para mim, um dos textos mais clássicos e que fala de forma mais profunda assim sobre a fé, e eu creio que para a maioria de nós, está lá em Hebreus, né? Hebreus 11:1, Paulo fala sobre isso. E ele fala assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. É uma loucura se você analisar todo esse texto, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Como que eu tenho certeza de algo sendo que eu estou esperando? Normalmente a gente tem certeza das coisas quando a gente recebe elas, quando a gente está vivendo elas, né? Paulo fala, não, a fé é a certeza daquilo que esperamos e mais profundo. A fé é a prova daquilo que não vemos. Como que eu posso crer em algo que eu não vi, mas tenho provas a respeito? Como que isso pode acontecer? E aí a gente vai pensar um pouco a respeito disso, né? Nós sabemos que tem dois tipos de fé. Algumas pessoas dividem em até mais tipos de fé. Nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que depende de provas, que depende de evidências a respeito. Por exemplo, eu planto arroz, eu creio que vai nascer arroz por causa das evidências, das provas, né? E a fé sobrenatural é aquela fé que te faz crer em algo que você não viu ainda, mas você tem certeza que vai receber. Interessante que dois textos muito curiosos de Jesus, ele fala assim: se com o teu coração creres, serás salvo, e com a tua boca confessares, serás salvo. E aí depois em outro texto ele fala assim: aquele que crê em mim, farás as obras que eu faço e ainda fará maiores. Uau! Como assim? Então, a mesma fé que eu uso para crer em Jesus para a salvação é a mesma fé que eu uso para fazer as obras que ele fez e até fazer maiores? Não tem diferença de fé aí? E aí a gente tem 1 milhão de exemplos na Bíblia a respeito de fé, mas uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias e que tem feito diferença na minha vida é o seguinte: a fé, para manifestarmos a fé, nós precisamos de coisas que nos levam a ver aquilo que nós esperamos. Um exemplo que eu tive do último livro que eu estava lendo, A Quarta Dimensão, te indico ler esse livro, muito interessante. É que ele fala o seguinte: quando Deus quis mostrar para Abraão o que ele faria no futuro, Deus chamou Abraão para fora e falou: olha as estrelas do céu, você está vendo essa quantidade de estrelas? Tenta contar elas. E Abraão até tenta contar as estrelas e fala: Senhor, não tem como contar. Deus fala para um homem idoso: assim será a sua descendência. Que loucura! Abraão diz que Abraão riu muito, achou super engraçado, né? A nossa versão fala que Sara riu, mas uma versão internacional fala que Abraão também achou aquilo engraçado, porque ele já era idoso. E um outro texto, quando Deus vai mostrar a Abraão a terra que daria, Deus fala para Abraão: olha para todos os lados, todas as direções. E Abraão olha e ele fala: essa terra te darei e a sua descendência. Deus mostra algo visual para Abraão, para que ele veja ali e lança a palavra para que Abraão creia na promessa. E Abraão creu nessa promessa de tal forma que nós vivemos essa promessa hoje porque Abraão creu. E Abraão é chamado de o pai da fé, né? Porque ele creu. Mas ele não creu do nada. Deus não chegou e falou assim: eu vou fazer isso na sua vida. Ele acreditou. Deus mostrou algo físico para ele como um símbolo. Deus sempre nos trata na Bíblia através de símbolos para nós entendermos quem é ele, o que ele está falando. E à medida que Abraão vê, ele consegue imaginar como seria aquela geração, como seria todas as pessoas da face da terra ali.
E Deus trabalha na imaginação de Abraão para que ele veja, e Abraão nutre aquela promessa e nós recebemos essa promessa hoje, quantos anos depois, né? É tremendo isso. Um outro exemplo interessante também que eu li esses dias foi sobre Jacó, né? Quando Jacó está trabalhando ali para o seu sogro, ele é inspirado por Deus para agir na vida financeira dele, para prosperar Jacó. E aí ele coloca aquelas varas diante das ovelhas, diante dos animais, enquanto eles bebiam água. Segundo historiadores, aquelas varas salpicadas não era para que as ovelhas vissem, porque animais não têm a imaginação que nós temos. Mas quando o próprio Jacó via as ovelhas ali fisicamente tomando água diante daquelas varas, ele cria que elas teriam crias malhadas e assim acontecia, e ele ficou riquíssimo com isso. Outro exemplo é Isaac. Numa época de seca absoluta, Isaac crê que Deus seria capaz de prosperar ele, de fazer nascer ali, e ele planta e ele colhe 100 por um. Mas teve outros exemplos de fé que foram diferentes e Deus honrou da mesma forma. Gibeão, por exemplo, quando Deus fala com ele que era com ele, o que iria fazer naquela nação através da vida dele, ele faz uma prova com Deus um tanto inusitada. Ele pega um pacote de lã, coloca do lado de fora e fala com Deus: se o Senhor realmente é comigo, amanhã esse pacote de lã vai amanhecer molhado e o resto seco. E aí Deus responde ele ali, e aí ele faz o contrário da prova para que Deus respondesse, e Deus responde ele. Ele chega a falar: Deus, não se ire comigo, mas eu preciso ter certeza, e Deus honra a fé dele. E nisso eu vejo que a fé, ela é particular. Deus trata com cada um de nós de forma específica e particular. Mas alguns padrões da fé são parecidos, alguns princípios da fé são parecidos. Primeiro eu preciso crer. Primeiro eu preciso saber aquilo que eu desejo. O que eu desejo? Quais são os meus planos para a minha vida? O que eu realmente desejo? E a própria Bíblia, ela diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Então, o desejo do meu coração, se eu estou vivendo uma vida de busca, de viver uma vida agradável a Deus, o meu desejo vem dele. Então, ali ele coloca o desejo no meu coração e eu apresento ele o meu projeto. Mas é só isso, orar e apresentar ao Senhor o projeto? Hoje eu tenho aprendido que não. Eu tenho aprendido que você tem que gerar esse projeto. Você tem que ter certeza, como diz o versículo em Hebreus, você tem que ter a certeza que isso vai acontecer. Como que eu tenho essa certeza? Eu começo a me imaginar vivendo aquela realidade. Eu começo a tomar posse na minha imaginação daquela situação. E tem vários estudos científicos a respeito de como o homem, na sua mente, imaginando uma determinada situação, consegue trazer aquilo à realidade ou muito próximo da realidade, usando só a imaginação, só da parte de ciência mesmo. Porém, quando se trata da fé, e nós cremos que a fé traz a realidade, o impossível, isso é muito mais profundo, isso é muito além. Então, eu nutrindo isso, me imaginando todos os dias vivendo isso, eu trago à realidade aquilo que não existe. Porém, a nossa geração ela é muito imediatista e a nossa geração ela tem muitas distrações, muitas distrações. O pastor David Sean Young, ou Young Sean, não sei, ele chega a falar no seu livro que nós não temos tempo de esperar Deus gerar essa fé em nosso coração. Nós oramos ali, queremos que Deus responda imediatamente, ou passamos alguns minutos todos os dias orando sobre algo, mas não gastamos tempo nutrindo, gerando aquela fé no nosso coração. E nós precisamos disso para Deus agir. Como que está a sua fé? Como que é o seu relacionamento? Como que você crê a respeito da fé? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar e aprender mais. Eu creio que nós somos seres criados para compartilhar a vida e aprender uns com os outros. Eu creio totalmente na verdade que diz que nós somos um corpo para servirmos uns aos outros. E se tem alguns que não estão sendo servidos é porque há um desajuste nas operações desse corpo por nossa própria responsabilidade. Então me deixa aqui nos comentários o que você acha da fé, como você tem vivido a sua fé, como você manifesta a sua fé, e a gente pode compartilhar. Fica com Deus, muito obrigada por me ouvir.